noite. Na verdade, eu ia fazer um vídeo, não, eu ia mandar uma mensagem, né, no Facebook, porque eu gosto de fazer umas mensagens bíblicas, né? Eu gosto de mandar mensagem no Face, mas acontece que ontem pela manhã, ao amanhecer o dia, porque assim, ao despertar da minha mente, assim, logo quando eu acordo, que eu desperto, é um hábito meu adorar o Senhor em pensamento, falar com Deus, agradecer. Isso é um hábito meu, é automático. Eu despertei, aí fico deitado assim, eu começo a vir no pensamento assim. E ontem foi interessante, porque eu comecei a agradecer a Deus, adorar assim, né, na mente, e de repente me veio assim os assuntos, e veio o versículo, e veio o livro, e veio uma coisa desencadeando outra, e eu me dei vontade aquilo foi muito forte dentro de mim, e me deu vontade de levantar e começar a escrever. Eu falei assim, vou mandar mensagem, vou botar no Face, vou botar uma mensagem. Mas de repente eu comecei a escrever, e fui escrevendo, e deu tudo aqui. Aí eu peguei e falei assim, não, é melhor eu fazer um vídeo e ler, né? E falar um pouco, porque eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Espero que gostem, né? Diz assim, eu vou ler depois, conforme eu vou ler depois eu falo alguma coisa a respeito, né? Sempre a gente fala mesmo. Bem, aqui diz assim, Jeová Deus não é causador de sofrimentos, até porque a sua palavra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que por más coisas Deus não é provado, nem prova ele a ninguém. O que na verdade nos causa sofrimentos é a nossa falta de vigilância, como também nossa teimosia, imprudência e soberba. E muitas das vezes, por agirmos assim, com falta de vigilância, etc., como já foi relatado acima, causamos sofrimentos a nós mesmos e também àqueles que estão em nossa volta ou a nossos dependentes. Portanto, obedecer à palavra de Deus não é difícil, até porque Jeová, ele não deixaria mandamentos, estatutos, os quais fossem difíceis de colocarmos em prática, até porque ele é um Pai amoroso. O que nos causa dificuldade é o nosso eu, nossos achismos. Muitas das vezes, aproxima-se de nós pessoas com feridas causadas na sua infância, feridas na alma, causadas por sua infância, mas que ficou registrada em seu subconsciente. E quando depara conosco, a nossa aparência física, modo de falar, ou algo em nós que mexe com o subconsciente da pessoa ferida, e leva a mesma a ter reações conosco inexplicáveis. E se perguntar à pessoa por que tal reação, ela dirá, não sei explicar, só sei que não gosto da fulana ou do fulano, ou não suporto. Mas isso acontece porque traz lembranças, de certa forma, inconsciente. Ou seja, a pessoa não percebe que ela sente contra a outra pessoa, é simplesmente porque tem algo na pessoa que lembra alguém que a feriu na alma e no seu passado. E o que, na verdade, o que está acontecendo é uma transferência de uma pessoa para outra, sem que ela se dê conta. E por isso desperta o ódio, o incômodo com a presença da pessoa, porque a pessoa lembra a qual feriu ela no passado, que conscientemente por ter passado tanto tempo, parece que já ter caído no esquecimento. Isso acontece muito quando as feridas são causadas na infância, que com o decorrer dos anos, nem tudo lembramos, mas fica registrado no nosso subconsciente. Em um determinado momento vem à tona, de forma geralmente trazendo atitudes injustas com a pessoa que nem sequer o conheceu na época do acontecimento. Por isso, a importância de liberarmos o perdão, né? No caso da pessoa, ela tem que liberar perdão, né? Procurar rever isso, trazer mesmo, orar, para poder liberar o perdão, porque isso traz mal para ela e para as pessoas, principalmente a pessoa que está em contato, que ela está fazendo essa transferência, né?
Muito bem. Isso traz, e a liberação de perdão traz o quê? Traz cura. Cura na alma, cura interior. Às vezes, aquela pessoa agiu daquele modo que causou feridas na alma, às vezes por ignorância, sem ter noção do mal que estava fazendo na vida futura daquela criança. E com o passar dos anos, a pessoa se tornou amarga, injusta e até mesmo cruel em suas atitudes com aquela que lembra a pessoa do passado que causou tal ferida na alma. Mas também tem outro tipo de pessoa que, ao se aproximar de nós, causa grandes sofrimentos se nós não estivermos despertos, atentos, vigilantes e cheios dos frutos do Espírito Santo, que são pessoas invejosas. Geralmente aproximam-se de nós com falsa amizade, procurando pegar alguma palavra da nossa boca, ou alguma atitude para distorcer, a fim de nos prejudicar sem motivo real. E não é só isso. Muitas das vezes, pessoas assim, sem causa alguma, somente por perversidade de coração, agem contra nós tentando roubar nossos sonhos e sempre desejando o que nos pertence. E a maioria das vezes nem serve para ela, mas procura obter simplesmente pelo prazer de nos abater ou causar sofrimentos. Mas sabe por que estas coisas ocorrem? Primeiro, pela nossa falta de vigilância e verdadeira obediência à palavra de Deus. Sem falar que tem um opositor de Deus, que é Satanás e seus demônios, que está por trás de tudo isso, usando pessoas amargas pelas suas feridas com também pessoas invejosas. Porque Satanás, ele age e entra através das brechas que ele encontra quando estamos vivendo segundo as obras da carne. E ao buscarmos os frutos do Espírito Santo, e fecharemos assim as brechas e até mesmo ajudamos pessoas assim a serem, pessoas assim, como foi relatado acima, a serem curadas e libertas. E, acima de tudo, também nos protegemos desses ataques na rocha que é Jesus. E assim jamais seremos atingidos. A palavra de Deus, em Salmos 91:7, nos garante que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. E isso é uma verdade. Desculpa. Porque Deus, ele dá ordem aos seus anjos, concernente a nós, para nos guardar e nos livrar dos ataques do adversário. Outra coisa, devemos também amar essas pessoas que se colocam em posição de inimigo, pois este é o verdadeiro amor. Mas para praticarmos este amor, devemos primeiro ler a Bíblia, pedindo entendimento ao Espírito Santo e assim também procurar entender a causa de tal inimizade sem fundamento. E procurarmos buscar verdadeiramente obter os frutos do Espírito Santo, anular as obras da carne e nos manter vigilantes, prudentes e humildes. Né? Humilde no sentido de reconhecer nossas fraquezas, nossas limitações, nossos erros, né? E pedir perdão, e se dirigir a outra pessoa, porque muitas das vezes nós causamos também, despertamos porque não vigiamos. Né? Então, nós devemos sempre estar nos policiando, também nos reconhecendo em nós. Né? Não devemos esquecer que o amor tudo vence, pois foi por amor a nós, pecadores, que Jesus deu sua vida, derramou seu sangue, muito embora ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, está prestes a voltar para levar com ele uma igreja imaculada, irrepreensível e culpada, povo santo, verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito e verdade, como está relatado lá no livro de João 4:23, 24, vem falando, né? Adoradores a quais Deus procura, né? Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que isso aqui me veio assim pela manhã, sabe? Me veio na minha mente. Tem mais aqui alguma coisa que eu gostaria também de deixar como observação,
com relação ao cuidado que nós devemos ter. Cuidado com as heresias que são pregadas deturpando a palavra de Deus. E tem muitos cegos guiando cegos por aí. E não chegam a lugar algum. Muitas são as portas que estão se abrindo ultimamente, usando o nome de Jesus para que tenhamos a certeza, mas para que tenhamos a certeza que estamos no meio do povo eleito, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, devemos fazer como os bereanos. Né? Está relatado aqui no livro de Atos, né? Atos 17, 10, que diz assim, ó: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olha só, eles receberam de bom grado, estavam ali atentos, ligados, né? Receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Eles receberam de bom grado, ouvi tudo, mas eles examinavam a escritura, a palavra de Deus, para ver se realmente o que estava Paulo e Silas pregavam era de acordo. E muitos de nós hoje em dia entramos em determinados lugares, né, estudos e não atentamos para isso. Ouvimos, chega em casa, fecha a palavra, não olha, não lê, não examina, só quando alguém fala, abre aí no livro tal, e abre, né, lê aquele versículo e acabou ali. Nós devemos examinar as escrituras de dia e de noite, conforme está escrito aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz que nós devemos examinar de dia e de noite para fazer tudo aquilo conforme está escrito. Como que você pode agradar a Deus? Fazer a vontade do Senhor se você não lê, se você não examina. Olha, e detalhe, temos que pedir ao Espírito Santo o entendimento. Eu gosto de uma pregação de um pastor que ele dizia que sempre quando prega ele fala assim, as pregações que eu vi dele, ele diz assim, ó: todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo não se perde. Eu até contava as experiências dele e falava, ó, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, realmente nós não nos perdemos. Deus não permite, Deus não deixa a gente se perder, porque nós temos sede dele, nós temos desejo de fazer a vontade dele. Ainda que a gente entre em um determinado lugar, Deus ele desperta. Você quer ver? Isso acontecia também. E nós devemos, isso acontecia também, sabe? No tempo de Josué. No tempo de Josué, como é que nós temos que estar desperto? E como Deus nos deixa enganado, e a gente acaba, com o decorrer do tempo, a gente observa e se desperta, e Deus ele conduz. Quando os gibeonitas se fizeram de povo de Deus, né, ali eles fez uma aliança com Josué. E Josué recebeu aquele povo ali como se fosse o povo de Deus, mais um povo, deve ter sido assim, uma alegria para ele. Porém, com o decorrer do tempo, José começou a observar que tinha alguma coisa errada ali. E ele caiu assim, eu fiz uma aliança errada. Foi os pés de Jeová que disse, não. E aí ele foi falar com Jeová queria esclarecer ele. Mas hoje em dia não é diferente. Muitas das vezes as pessoas entram, fazem uma aliança. Você vê, tem dois lados. Os bereanos, os gibeonitas, quando eles fizeram aliança com Josué, é porque Josué era homem temido, era o homem de Deus, era povo eleito. Então ele fazendo aliança com Josué, ele achava que estava o quê? Seguro, que ele não ia ser destruído, que ele estava se protegendo daqueles povos mais fortes do que eles. E ali ele se enganou. Por quê? Eles foram destruídos lá na frente, foram esclarecidos, foram, veio à tona que ele não era povo de Deus enganado. E ali aquela aliança não valeu de nada não, porque não deixou de se cumprir a promessa e a palavra de Deus ali não. Eles foram desprezados contra os outros povos. Mas eles achavam que estava se sentindo segura lá de Josué, aliançada a Josué, então agora estamos tranquilos. Hoje em dia não é diferente. Muitas das vezes as pessoas fazem uma aliança, até mesmo com o povo santo, o povo ungido, o povo eleito, né? Como a igreja de Filadélfia, né? Fala de igreja de Filadélfia, irmão, sabe por quê? Porque se você ler 7 cartas de igreja, a única igreja que Jeová não fala assim, contra ti tem isso, tem algo, e dor tem para que se arrependa, é a Filadélfia. Pelo contrário, lá na frente ele diz assim, ó, cuidado para que não roube tua coroa. Ele alerta, ele manda ficar desperto. Mas ele não fala nada contra essa igreja. Então a igreja é provada, a igreja que Jeová olha para ela e não tem de que, né,
entristecer, porque Jeová disse que é uma igreja aprovada, perseguida, mas é uma igreja aprovada. Então, quando eu falo da igreja de Filadélfia, uma pessoa que aliança, estou aqui, estou escuro, uma vez salvo. Não, nada disso. A salvação, ela é individual. Nós temos que nos aliançar, sim, mas direcionados pelo Espírito Santo, ligados, lendo a palavra, buscando entendimento no Espírito de Deus, porque o que acontece? Outro relato que eu quero enfatizar aqui, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, é o seguinte: o eunuco, por exemplo, né? Porque quando a gente lê e pede entendimento do Espírito Santo, o eunuco, eu acredito que ele devia estar assim, olha só, quando ele tirando aqui, ele devia estar assim. Ele já está falando, né, assim, ai meu Deus, Isaías, não estou entendendo nada. Não, peraí, vou ler de novo. Ah, não estou entendendo, não entendo. Eu acho que ele já está pensando nisso. Entendi, mas não estava entendendo. E aí o Espírito Santo viu que ele era um adorador, sabia? O eunuco era um adorador. Então, mas ele não entendia. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo pegou o Filipe, chamou o Filipe, fez ao lado dele e começa a ensinar. Hoje também não é diferente. Jeová é tão maravilhoso, misericordioso, e o mesmo de ontem, de hoje, sempre será, que ele também faz arranjo dessa forma, né, capacitando pessoas para chegar até você e também ajudar você a entender a palavra. Mas com ele ali, abrindo o entendimento, capacitando aquela pessoa, né, e ao mesmo tempo abrindo o entendimento seu, porque você tem que ser de aprender de Deus, não quer aprender de qualquer forma. Você tem que matar o seu eu, anular as obras da carne, jogar os achismos de lado, né? Isso é renúncia. Né? Para isso tem que haver renúncia. É difícil, sabe por que a gente acha que é difícil? Pelo seguinte, porque nós temos formação de caráter, né? Às vezes é a nossa infância, aquilo que aprendemos, né, depois dos anos, do tempo, né? Então fica difícil, muita coisa, né? E aí fica complicado, às vezes, de nós abrimos mão de certa coisa, é uma coisa gradativa, né? É gradativa. Então, nós devemos nos esforçar, porque Deus, ele faz arranjo, ele cria, ele dá a direção para que possamos alcançar, porque o desejo de Jeová é que todos venham salvar, mas sabemos que nem todos, né? Será que primeiro que Jeová lhe deu um livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio, a liberdade de você escolher o caminho que deve andar. Por isso que eu discordo assim quando eu leio a palavra, que Deus, há muitas vezes que eu ouvi falar que Deus, se Deus escolheu você, então ele bota leite, ele faz, ele aperta, então eu sinceramente olho a palavra, eu peço ao Espírito Santo para mim abrir o entendimento a respeito disso, e quando eu leio ali na passagem onde aquele jovem rico, ele disse assim para Jesus, ele queria achar bonito, ele queria admirar, né, o povo ali, os discípulos, ele queria fazer parte disso, ele admirava aquilo ali, ele fazia tempo no vaso, muitas coisas ele já fazia realmente, ele cumpria. Mas tinha uma coisa que prendia ele, quando Jesus falou aquilo para ele, depois de abrir mão, Jesus não estava mandando ele desfazer, simplesmente bater, não, eles estavam mostrando para aquele jovem que o que impedia, porque que impediu, o que me impede? O que impede? Com aquela palavra ali, ele quis dizer o seguinte, o que te impede é o teu apego às bens materiais. Desprende disso, mas ele que estava com o coração, que a palavra de Deus também diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, o que acontece? Quando ali tanto é que ele se desviou, mas Jesus foi atrás dele. Jesus fez alguma coisa contra ele, mas a Bíblia não relata isso. Deixou que ele seguisse seu próprio caminho. E Tiago também veio falando, no livro de Tiago, que nós sofremos as consequências daqueles que causamos. E Deus não causa sofrimento em nós. Então, eu não entendo muito assim, né? Então, o que acontece? Então eu quero deixar essa palavra, esse alerta que nós devemos buscar mais de Deus, né? Estar atento, estar ligado, estar desperto, porque os dias realmente são maus, é difícil de manejar, né? Há coisas difíceis. Tinha um pastor, e outra coisa, como está falando, decorrer do tempo, a gente vem pegando tantas coisas, né? Olha, tinha um pastor que eu amo muito,
né, pastor Gedeão, ele costumava dizer assim, que comparar nós como um navio, né? O navio ele sai do cais, está limpinho, casco novinho, limpinho. Mas no decorrer do tempo, da viagem dele lá, ele vai pegando um monte de coisa assim no casco, né? Vai crustáceo, aquelas coisas todas do mar, ele vai grudando, vai ficando pesado. Aí tem que ir para o estaleiro para limpar. Assim somos nós. Nós devemos estar sempre aos pés do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo nossos erros, nos consertando a cada dia, reconhecendo, tendo humildade diante do Senhor, olhando para dentro de nós. Quando a gente não encontra, não sabe, peça para Deus trazer a memória. Senhor, eu fiz algo? Eu errei aonde? Começa a pegar, porque sabe por quê? Porque olha só, nós temos que ser verdadeiros diante do Senhor, humildes, porque de que adianta você fazer tanta coisa e se sentir tal, e chegar naquele grande dia, em vez de você ouvir assim, vinde benditos do meu Pai, aí você ouvir assim, apartai-vos de mim, obreiros do que é fora da lei. Ó, e você vai lá, Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz, aconteci, você apartar de mim, porque eu nunca vos conheci. Então não adianta. Aí o que adianta é você estar examinando as Escrituras verdadeiramente, pedindo ao Espírito Santo para você, para esclarecer, para dar entendimento. Por que ele fez aquele eunuco, fazer como fizeram os bereanos ao ler e examinar as Escrituras, esse pobre que os pregavam. E pedir sempre, eu digo sempre, eu gosto muito de pregar, de falar de Jesus, de falar em tempos oportunos, tempo fora de tempo. Quando eu falo fora de tempo, eu pego folhetos sem nome de denominação, e aí eu entro ali no ônibus, quando eu vou trabalhar, aí eu levanto e vou falando. Eu leio o folhetinho, peço o Espírito Santo, sabe? E ali com a direção, então eu vou falando para despertar. E as pessoas leem, sabe? Leem, observam, e eu peço ao Espírito Santo que venha tocar naqueles corações. E sim, na rua também, sabe? Um lugar, sempre estou procurando assim, uma oportunidade para falar de Jesus, porque do reino de Deus, das promessas, porque tem a Bíblia, ela tem duas formas. Lá também em 2 Pedro 21, 20 e 21, diz o quê? Que a palavra de Deus, ela não tem interpretação humana. A promessa, quando eu falo assim, ó, eu falo com relação à promessa para a humanidade, o reino. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, você está lendo a palavra, estudando a palavra, e você já orou por alguma causa, ou você precisa de uma exortação, e tanto da própria palavra, você lê ali, então a Jeová fala com você diretamente, para que você faça conserto em algo, para te fortalecer, ou para te dar uma exortação. Mas quando Jeová exorta, quando Jesus exorta a gente recebe com muita alegria. Sabe por quê? Porque ele é um Pai amoroso. Ele não nos amedronta, ele não nos deixa assim, ai, meu preocupada. Não, a exortação de Jeová é para meu crescimento, é para nos fortalecer, para nos alegrar. Ai, poxa, reconheceu que nós estamos faltando em nós para que venhamos alcançar o reino. Então, é essa palavra que eu tenho para deixar, é essa que eu de manhã ontem, eu amanheci com isso na minha mente, e de repente eu fui escrevendo, e aí eu resolvi fazer esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração de vocês. E também, olha só, não deixe de examinar as Escrituras e nem desista de ninguém, viu? Não desista não. Mesmo que a pessoa seja um pouco assim difícil, ora, nunca ora. Se fizer alguma coisa, procure entender o que causa aquilo. E ora, busque em Deus, profetiza, sabe, bênçãos. Pede ao Espírito Santo para tocar naquele coração. Entrega nas mãos do Senhor e ame muito essa pessoa. Ame as pessoas que vêm de contra você. Às vezes a gente somos humanos, somos falhos e perfeitos, nos planejando por nosso temperamento, mas não quer dizer que nós não amamos, viu? Então, muito obrigada por essa paciência, por você, pela sua atenção, né, comigo, de ouvir essa palavra, e que o Espírito de Deus vai liberar seu coração. E muito obrigada, um beijo no coração, um abraço bem apertado, tá bom? Tchau.